É um trabalho de detetive, né? Um trabalho de investigação, como se fosse um trabalho de detetive. Coloquei para gravar, vou dar início aqui à leitura. Esse título que foi colocado aqui é uma inversão de uma frase, o ideal do crítico. O Machado também idealizava, né? Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. O Machado também idealizava, Ellen. Aqui, ó. O ideal do crítico é de 1865, tinha 26 anos. O título do capítulo é essa frase aí invertida, né? O crítico idealizado por Machado. Na confecção do livro, eu vou aproveitando algumas diretivas, trazendo para o cabeçalho. Deixa-se impressionar por circunstâncias estranhas às questões literárias. Isso aqui é uma frase que modifica um pouco uma informação que a Juliana me passou da Raquel de Queiroz, que defendia que a literatura não podia ter engajamento. É maldade criar seguidores através da literatura, fazer panfletagem literária, né? Proselitismo. Deixa-se impressionar por circunstâncias estranhas. São questões de fora da literatura. Uma frase nada vale, desde que não traga uma ideia. Sirvam essas palavras de programa. A gente está perseguindo o Machado, né? Com o título de hoje é Desta vez o Machado não escapa. Tentando pegar o Machado, que escapou de todo mundo até hoje. E a gente está indo buscar ele bem no comecinho, né? Desde a morte da irmã, da mãe, os primeiros poemas, muito sentimentais. Ele foi convertendo, parece que a experiência que ele teve em relato infinito, né? Relato permanente, até Memorial de Ares, 1908. Publicou Memorial de Ares, não conseguiu nem ver o livro, que logo em seguida morreu 2 meses depois. Dá a impressão que o Memorial de Ares não era um livro, não, era um diário, porque ele vai botando os dias e podia morrer de uma hora para outra, né? Então ficaria um diário inacabado. A gente só pode inferir essas coisas, né? Mais ou menos é possível inferir, sim, porque ele nunca fez isso antes, né? Mas ele estava tão maduro já e habilidoso com o manuseio da linguagem que ele pode muito bem ter tido essa ideia, né? Consta que ele estava doente, não conseguia andar mais, estava com problema de joelho. Imagina o Machado, então, detido dentro de casa, né? Reduzido ao que ele mais gostava na vida, que era escrever. Seja como for, é um livro de anotações diárias, Memorial de Aires.
A imagem traumatiza o corpo, a ideia da gente aqui, né? O corpo humano é traumatizado, trauma que lhe vem como consequência da imagem, que o representa. E é sobre a autoimagem que representa o corpo, que a criança entra no processo da linguagem e continuará, agora sendo progressivamente submetida ao trauma da língua. Fala direito essas coisas. Fala água. Se não pediu água direito, se não pediu, não dou. Se não falar, não dou. Não é assim que fala. Então vai sendo humilhado, né? Logo no começo. Parece que não, porque a educação é toda bonitinha, mamãe, que gracinha, né? E tal. Mas do lado de lá você não sabe, né? Tem um animalzinho ali sendo adestrado no método de Skinner mesmo, né? Ali no começo não tem subjetividade. Você não vai perguntar à criança o que que ela acha disso, se ela concorda com essa roupinha, com essa chupeta azul, com o cabelinho, né? Essas coisas, você não vai perguntar, né? Tá vestindo, bota a fralda, tem que botar a fralda. Você faz cocô ainda, você não faz cocô no vaso. Vem cá, botar a fralda. Então é humilhação permanente, né? Ai, que gracinha. Gracinha é para lá de cá que a gente fala e tudo, mas o bichinho do lado de lá ninguém sabe a cabecinha dele. Futuramente, palavras desagradáveis, ainda que sejam somente palavras, né? Miserável, provocarão reações corporais, revolta, aborrecimento, mal-estar, irritação, reações violentas, o sintoma do Freud, né? Uma pessoa com 5 letras, 5 linhas aqui, ó, a gente resume o que que somos nós, porque nós somos pessoas que temos imagens na mente, né? A gente não sabe, não tem a experiência do boi, né, para saber que imagem que o boi tem na mente. Então é uma experiência que é preciso dizer assim, nós não sabemos como é que é a experiência do outro ser humano, né, do outro animal humano, e menos ainda dos animais que não têm linguagem. Então, lá no princípio, né, a imagem traumatiza o corpo humano é traumatizado necessariamente pelas palavras, pelas imagens, trauma que lhe vem como consequência da imagem que o representa, né, representa o corpo. E é sobre essa autoimagem que representa o corpo que a criança entra no processo de linguagem. Continuará daí para frente, sofrendo humilhações, né, escolares também, e continuará agora progressivamente submetido ao trauma da língua. Você não fez o dever correto. Ah, professora, não é assim que fala. Ah, mas não é assim que fala. E como é que vai falar? Não tem linguagem suficiente nunca. Olha como é que você fala com meu filho. Futuramente, palavras agradáveis, ainda que sejam somente palavras, né? Provocarão reações corporais, como Will Smith dando um tapa na cara do Chris Rock. Forma aquela imagem na mente, a pessoa age como um autômato, vai lá e corresponde à provocação. São os sintomas que o Freud vai dizer mais na frente. Quase ninguém comenta, mas o Machado, lá no começo, ele já trazia o Molière, né? O doente imaginário. Nesse novo capítulo, nesse novo livro, tem um capítulo só sobre as doenças da imagem que Machado coloca, que tem morte, né? Que tem suicídio, que tem depressão, que tem melancolia e morte, igual em Helena, igual em 5 Mulheres, né? 5 Mulheres é um conto de 65, que a menininha mais nova, ela queria, para todo custo, ela queria o namorado, o marido da irmã mais velha. Nesse conto, o Machado introduz um médico.
Ele que comunica à mãe que a filha queria isso, porque ela tem vergonha de falar, né? Nesse conto, o Machado, através do médico, diz: Mas esse amor é impossível, né? Você quer namorar com o marido da sua irmã? E a moça morre, né? No conto. Como se fosse assim: a morte do que eu não consegui. O que eu queria tanto para mim, não posso ter. Quando o Freud vai descobrir a psicanálise, ele trata só pela linguagem, né? Ou seja, por imagens na mente, tá? É linguagem o tempo todo, né? No consultório de Freud, ninguém vai dar um soco em ninguém, nem uma facada, nem vai ganhar dinheiro, roubar, dar golpe, vender carro roubado, comprar. A vida comum não está lá dentro. Lá tem um relato da vida comum. Imagens que vão ficar na mente do analista através do relato do paciente. Então, vou entrar aqui no capítulo que diz o crítico idealizado. A nossa hipótese de trabalho aqui é que o Machado de Assis, então ele foi meio que capturado, né, pelas imagens que ele viveu na infância, ele muito inteligente, moleque. Logo no início começou a fazer uns poemas bastante afetados, né, tristes, e depois ele foi evoluindo para uma abstração mais elevada, onde ele aparecia menos, né, a minha irmã, a minha mãe, mas tinha o narciso dele ali, assim, enquanto homem que sofre, descarregando sempre em literatura. Artigo publicado em março de 60. Rapaz tinha 21 anos de idade. Escrever crítica e crítica de teatro não é uma tarefa fácil e também é uma empresa, né? A empresa é o empreendedor de mim mesmo, né? Uma empresa arriscada. A razão é simples. No dia em que a pena, fiel ao preceito da censura, toca um ponto negro, tá? E ouvida por momentos a estrofe laudatória, ao invés de você estar escrevendo, você toca no ponto negro, as inimizades levantam-se de em volta com as calúnias. Só essa frase aqui já tem aqui o Will Smith, né? Tocar onde não deve, ou onde não esperava tocar. Então, a crítica aplaudida ontem é hoje ludibriada. E o crítico vendeu-se, ou, por outra, não passa de um ignorante, a quem, por compaixão, se deu algumas migalhas de aplauso. Então, nessa hora, o crítico se quebra a cara, né? Vendeu-se, ou entregou-se, ou fez mal a si próprio. Esta perspectiva pode fazer-me recuar, né? Dá medo. Ao tomar a pena do folhetim dramático, se eu não colocasse acima dessas misérias humanas, que são misérias humanas, isso aí, né? Parece um texto de filosofia, tá vendo? A gente tem que se colocar acima. É uma fraude, né? É uma fraude que se comete em qualquer obra, se for localizado o autor. O autor é aquele dali, ó. Quer dizer, a obra passa a ser. Ah, esse livro é para as suas coisas, a sua neurose? Rapaz, então não vou ler, não. Eu achei que fosse uma filosofia, assim, algum pensamento genérico. Você está falando das suas misérias humanas? Elas entram, então, sublimadas, né? Disfarçadas, desse jeito aí, ó. Então é difícil você conseguir ser aquele Deus filosófico que não tem sentimento nenhum, igual uma inteligência artificial. Colocar acima das misérias a minha consciência e o meu dever. Ele se julga no dever, então, de fazer o quê, o Machado, né? O Machado analisou algum ser humano, né? Quem fez isso foi o Freud, né? O Machado analisou o que o ser humano escreveu, a literatura dele, não a pessoa.
né? Se eu vou entrar numa tarefa, onerosa, que me custa caro, né? Sei-o porque conheço o nosso teatro, porque eu tenho estudado materialmente, mas se existe uma recompensa para a verdade que ele busca, dou-me por pago das pedras que encontrar no caminho. Aqui, se fosse o Karl Marx fazendo marxismo, para jogar o operário contra o patrão, entende? Quer dizer, o Machado também escreve uma literatura de influência, né? Porque ele faz uma campanha aqui, ó, de aceitação do trabalho dele. Protesto desde já uma severa imparcialidade, imparcialidade de que não pretendo afastar-me uma vírgula. Simples revista sem pretensão a oráculo. Vou fazer só uma revista, né? É igual o general que passa em revista a tropa. Vai ver se está tudo direitinho. Mas ele aparece com um oráculo aqui, né? Quem leu o capítulo oráculo do livro que já saiu dele, vai ver como ele tinha a concepção, né? A ideia de um oráculo como alguma coisa que direcione a mente do homem. Já está presente aqui, né? Esse oráculo vai aparecer naquele conto Quem Não Quer Ser Lobo, em que o coelho lê um bilhetinho, opa, vou ficar rico. Ele quer ser um lobo, né? Aparece em pele de cordeiro, como se fosse mansinho, mas ele queria pegar a grana. Então, a ideia de oráculo é aquilo que você lê e se torna influenciado, né? Mas ele diz, não tenho pretensão de ser nenhum oráculo, guiar as mentes. Como será este folhetim? Dar-lhe-ei em caráter digno das colunas, quer dizer, o folhetim, então, não vai ser oráculo. Esses preceitos que ele estabelece, né? Ele falou aqui em cima já, os preceitos, então são regras de espírito, né? O Descartes publicou um livro chamado Regras para a Direção do Espírito. Esses preceitos que eu guardo comigo, que estabeleço como norma do meu proceder, vou tentar nunca atingir ele sempre procura salvar o autor. Várias vezes ele comenta. É a obra, não o autor. É a obra, não o autor. Porque há muito tempo condenam os europeus da letra redonda, aqueles textos maravilhosos que são enganadores, né? Assim como as intrigas mesquinhas, em virtude de que muita gente subscreve juízos menos exatos e menos de acordo com a consciência própria. Ou seja, tem uma maldade, então, né? Quando Virginia Woolf fala que ela tem como é que é? Dinheiro e um teto todo seu. É a frase mestre da Virginia Woolf, né? A mulher tem que ter dinheiro e um teto todo dela. Se ela tiver dinheiro e um teto todo dela, para que marido, né? Tá? É igual aquela que a Juliana mandou aí, um videozinho que a mulher diz assim, bom, eu não preciso de marido para gozar. Aí começa a variar a frase, né? Se faltar a esta condição que me imponho, não será um atentado voluntário contra a verdade, mas um erro de apreciação. Então, ressalvo o lado dele, né? Se eu faltar a isso, se eu escorregar, né? É um erro meu. As minhas opiniões sobre o teatro são ecléticas em absoluto. Não vou julgar ninguém. Não subscrevo em sua totalidade as máximas da escola realista. Então, ó, não aceita a escola. A realista menos ainda. Nem aceito em toda a sua plenitude a escola das tradições românticas, nem a escola do romantismo. Admito e aplaudo o drama como uma forma absoluta do teatro, mas nem por isso condeno as cenas admiráveis de Corneille, de Racine e de Racine. Tiro de cada coisa uma parte e faço meu ideal de arte, que abraço e defendo. Quando ele comenta o
José de Alencar, quem leu a crítica, né, que foi enviada aí, de vez em quando ele fala que aquilo ali é poesia em forma de prosa. E o Machado, como ele era poeta também, ele fez uma rima aqui no meio do texto, ó. Tiro de cada coisa uma parte e faço meu ideal de arte. É uma frase poética em duas linhas, né? Tiro de cada coisa uma parte, faço meu ideal de arte. Ele lê bastante o Zé de Alencar, dizendo que a obra do Zé de Alencar é um poema, em forma de prosa. Censura toca num ponto negro e as inimizades levantam-se. Aqui, o Daniel está lendo lá o livro do Narcisismo, o livro do Machado, assim, eu pouco comento, tá? Por isso que quem assiste e acompanha aqui os estudos, já foi comentado aqui em cima, né? Eu já fui lendo, comentando. Só que o livro não fala sozinho, igual uma, né? Tá? Daqui a pouco vou morrer, vai ficar esse vídeo aí. Alguém pode consultar. Eu boto pouco comentário, né? Porque eu vou repetir o que está no texto. Se o leitor ler com atenção, e às vezes o Daniel reclama e fala assim, Adel, você tinha que explicar o texto inteiro. Aí, bicho, eu vou só esse pedaço aqui, que eu já tenho aqui 20 minutos que estou falando, eu tinha gasto 5 páginas no livro, só para comentar isso. A gente tem que supor que o leitor também vai ler assim, comendo as palavras, né? Mastigando. Mas mesmo assim eu comento aqui embaixo para não ficar aquele textão gigante sem comentário nenhum. O que mais reclamaram do livro do anterior foi que tem um capítulo sobre o moleque da semana, lá, os moleques, que eu não comentei nada, joguei só os textos. É tão moleque o texto, que eu suponho que quem lê vai entender a molecagem, né? Tem um chamado Molequeida. Então a censura toca um ponto negro, as inimizades levantam-se. Eu peguei essa frase, né, desse monte que tem aqui em cima, para não dizer, às vezes eu até me, assim, qual que eu vou comentar, hein? Que pedra no caminho para comentar, né? Vou entrar numa tarefa onerosa também para comentar lá embaixo, né? Vai dizer a mesma coisa que já disse? Ô, Juliano, está acompanhando? O que é um texto comentado no doutorado? Você pega essa merda aqui e gasta 20 páginas. Dando uma pedagogia, assim, tudo bem pedagógico, né? Ah, eu gosto do livro do Adelmo, porque ele passou a explicar tudo. Censura, censura, então vai. O texto é muito bem redigido, né? Eu botei isso aqui, ó. O que eu vou botar mais? O texto é bem redigido, né? Com a crítica, reconhece que toca em região perigosa, reconhece um aproveitamento, tiro de cada parte, de cada coisa uma parte. Esse é o ponto forte dele, né? Que eu achei mais rico nesse texto. De cada coisa ele tira um pedaço, sempre com medo. Eu tinha dito aqui, né? Que se eu atingir alguém é sem querer. É muito melindroso você comentar alguém, tá? O Zé de Alencar vai elogiar muito o Machado, assim, foi o primeiro crítico brasileiro, nunca existiu antes. Ele inaugurou a crítica. Entendo que o belo pode existir mais revelado em uma forma menos imperfeita. Então tem que melhorar o imperfeito para se tornar belo. Mas não é exclusivo de uma só forma dramática, claro, né? Seja romântica, seja realista, seja parnasianismo, seja qual for, né? Encontro no verso valente da tragédia. Então tem também na tragédia lá que o Newton, o Nietzsche, né, foi recuperar dizendo o nascimento da tragédia grega. Como na frase ligeira e fácil de um repentista. Nesse caso aí, eu percebo a intertextualidade dele, né, como se fosse uma defesa da própria intertextualidade, quando, por exemplo, você trouxe aqueles textos que era parecia teatral, ao mesmo tempo que parecia textos de orquestra não, esqueci o nome do gênero, mas que tem dramaticidade junto com música, né? No entanto, eram textos vinculados ao jornal. Então, da mesma forma que ele parece que assimilou isso e transformou em outros gêneros, né? Sem ser estanque.
É, porque ele tinha falado da escola realista, né? Romântica, mas também ele falou da dramática aqui. Ele menciona aqui também uma frase ligeira. Lá Inclusive, no eu outro. lembrei também da crítica que ele faz ao português, né? Essa de É, Queiroz, que não parece muito realista, apesar de ser um ótimo copista, né? Então, eu acho que talvez o fato dele fazer a crítica faz também com que ele transforme a própria obra, né? é, concordo com isso. Quer dizer, a crítica foi uma escola para ele aprender para ele. Mas quando ele fala de frase ligeira, tem um outro texto onde ele vai falar do repentista. Ele diz que um personagem entrou numa sala, é um conto, né? E começou a fazer repentes, soltar poesia espontânea. Só de falar já estava articulando repente. Ou trovador também. Com estas máximas em mão, entro no teatro. Então vai dar início. E é este o meu procedimento. No dia em que me puder conservar nessa altura, sem cair, né? Os leitores terão um folhetim de menos, e eu mais um argumento de que cometer empresas destas. Não é uma tarefa para quem não tem o espírito de um temperamento superior. Aqui a Márcia, lá no privado, falou assim, ele também se acha, né, Adel? É verdade, ele também se acha. Não é uma tarefa para quem não tem espírito de temperamento superior. Não é à toa que ele inaugurou a crítica, né? Sirvam essas palavras de programa, ó. A gente vai ler daqui a pouco, os textos começam depois de 1880, né? Nós estamos lendo todos os que tem antes até agora, né? Todos de antes, porque tem um texto que vem depois que chama-se justamente o programa. Ele finge uma situação em que o sujeito tem um programa desde cedo. E vai passar o resto da vida fazendo aquele programa, só que dá tudo errado, como sempre. É um estudante que pegou um programa de um professor. O professor deu uma aula e disse assim: nós temos que ter um projeto na vida, temos que ter um programa, temos que seguir um método, temos que trabalhar como é que é focado. Aí o aluno viu na frente da casa dele um pessoal rico, viu uma moça bonita. Ele começou a trabalhar em função desse programa aí que ele articulou. Se eu quisesse avaliar a nossa experiência moral pelo movimento atual do teatro, perderíamos no paralelo. Não dá para fazer um paralelo da experiência moral com o teatro. Ou influência, ou estação, ou causas estranhas, dessas que transformam as situações para dar nova direção às coisas. O teatro tem caminhado por uma estrada difícil e escabrosa. Porque o teatro vai ser sempre um retrato da realidade, né? Então, nesse momento aí, ele disse, se fosse tentar mostrar o teatro como um retrato da realidade, não ia dar nada certo, porque ele não retrata a realidade. A paixão do Machado seria conseguir que a arte, só no mundo da arte, claro, né? Fosse essa transfiguração da realidade, que é o que ele fez desde criança, né? Desde jovenzinho. Quem escreve essas palavras tem um fundo de convicção. Claro, a experiência pessoal dele, né? Eu fiz isso, só faltou ele botar. Resultado do estudo com que tem acompanhado o movimento do teatro, e tanto mais insuspeito quanto que é um dos crentes mais sérios e verdadeiros deste grande canal de propaganda. Então, ele é um propagandista do teatro. Firme nos princípios que sempre adotou, o folhetinista que desponta, que sou eu, né? Dá ao mundo, como um colega de além-mar, o espetáculo espantoso de um crítico de teatro que crê no teatro. Tem outro texto, né, mais uns dois ou três, onde Lanterna de Diógenes, tem os fanqueiros literários, que ele vai falar mal do folhetinista, que ele não sabe fazer esse requebrado da linguagem, né? Tá? A linguagem tem um requebrado, tem uma articulação com a realidade. E na medida em que a pessoa sabe disso, ela faz melhor o teatro, né? A ideia seria essa. Como ele traz uma experiência de realidade na carne dele, boa noite, Lucas.
Então, ele é um crítico de teatro que acredita no teatro, porque o que eu faço é teatro. O Lula Machado é, a figura dele, um ator, né? Um ator social, um ator da realidade, um ator da vida dele. Bom, e crê, se há alguma coisa a esperar para a civilização, é desses meios que estão em contato com os grupos populares. Deus me absolva se há nesta convicção uma utopia de imaginação cálida. Ao mesmo tempo que ele diz uma coisa, ele diz outra. Ele é ambíguo a vida inteira, tio. Tá? Ele está dizendo que está fazendo uma utopia, né? Já tinha dito aqui em cima, né? Um espírito superior, uma utopia. Ele trabalha no plano utópico, né? Machado nunca analisou ninguém da realidade. Ele ficou sempre dentro do imaginário. Tudo utopia. É nesse espaço que ele vai tentar avaliar se seria possível, né, a moralidade do teatro, esse paralelo que ele disse aqui em cima, né? Da moralidade do teatro com a moralidade da vida real. Aí ele vai tentar fazer a vida inteira o quê? Né? Teatro que corresponda à moralidade da vida real. Por exemplo, Bodas de Luiz Duarte, uma menina grávida, né? E tem um discurso do Porfírio, e ele dizendo no discurso que se você não tem nada, você deixa escondido. O discurso é para esconder, né, as coisas que você não quer falar. E é o Himeneu que está falando ali naquele casamento de Araque, né? Um casamento estranho aquele, porque a gente lembra na leitura que daí a pouco, assim, um grupinho saiu para a igreja para casar, vão lá casar logo, porque o pai já está nervoso, tá? A mulher está grávida, esse casamento não deveria nem existir, isso é uma farsa, porque naquele tempo não tinha casamento de mulher grávida, né? Vamos rapidinho, vamos lá, muito depressa. Aí o noivo chega atrasado, porque estava aquela agonia se ele vem ou não, né? Se ele ia honrar com a responsabilidade de ter engravidado a menina. Então tem um paralelo que ele mencionou aqui em cima, ele busca fazer esse paralelo, né? Um retrato fiel da realidade. É assim que a vida é, né? Estudando, pois, o teatro, vejo que a atualidade dramática não é uma realidade esplêndida, como a desejava eu, como a desejam todos os que sentem em si uma alma e uma convicção. Então ele repete aqui embaixo o que disse em cima, o paralelo, né? A atualidade dramática não é uma realidade que não copia a realidade. Já disse, essa morbidez, é mórbido, né? É o resultado de causas estranhas, inseparáveis, talvez, que podem aproximar. Aqui é por quê, né? É porque a moralidade do escritor, né? Ninguém consegue despir o narcisismo para escrever. Você, quando despe, separa tudo, diz que foi o outro, né? Então, como eu já li comentando, eu não vou repetir esse comentário aqui embaixo, porque esse comentário é para quem for ler o livro, né? Agora tá claro, Daniel? O comentário que tem embaixo é pequeno, porque é para quem for ler o livro. Ou então assistir depois aqui essa apresentação desse capítulo, né? Eu estou repetindo aqui as frases e comentando alguma coisa, né? Se eu quisesse avaliar a nossa existência moral pelo movimento atual do teatro, perderíamos no paralelo. Eu achei a melhor frase desse texto. Não dá para fazer o paralelo. Mas não deixa de fazer o paralelo, ou seja, ao avaliar o movimento do teatro, termina por atingir a existência moral de quem pratica o teatro. É a crítica que ele faz, né? Parece que, igual eu tinha comentado com você, né, no privado, ele faz uma defesa, né, da, da crítica, né, tipo assim, eu vou procurar seguir assim, né, ser correto nisso, naquilo, sabendo que quando toca, né, na ferida narcísica, vai ter um troco ali, né, mas assim, eu entendi que ele estava se resguardando, né, nesse texto É. aí. Boa noite, Joelma.
Isso aí. Ele tenta. Agora, imagina você, Márcia, na escola lá, sua netinha, né? Ou o Pedro, o menininho. Vamos falar o menino que é melhor, porque a menina é pior. Falar qualquer coisa da menina não pode. Aí ele começa a falar algumas coisas no teatrinho dele. Pedro, se eu falar essas coisas, é mais ou menos isso. Disfarça mais, né? Então, as imoralidades que a gente pratica na vida inteira, igual eu coloquei lá no meu podcast, né? Quando eu tinha 5, 6 anos, pegamos uma abóbora, eu e Joãozinho, tiramos os caroços todinho, enchemos de merda, fomos pela porta dos fundos entregar a esposa do fazendeiro. Depois a gente pensa assim, de onde que esse moleque tira essa ideia? Porque o Robin Hood, eu vim aprender depois, no futuro, né? O Vingador, o Batman. Parece que os moleques já têm um espírito de vingança, porque a esposa do fazendeiro, né? Eu fui falar isso para minha mãe depois de velha, ela falou assim: Você fez isso? E se a dona Augusta falasse com seu pai, meu filho? Ela regrediu no tempo 50 anos para poder lembrar disso, quando eu era pequenininho. Então, essas molecagens a gente não fala, né? Mas todo mundo aqui foi moleque um dia, roubou doce, né? Fez o que não devia, mexeu no sexo, a mãe não sabe. É isso aí. Bom, aí o Castro Alves, o Zé de Alencar, né, em 68, vai dar um salto aqui para frente, né? Um crítico de teatro que crê no teatro. Deus me absolva se há nesta convicção uma utopia. Mais adiante, em 65, em Deus de Casaca, ele mesmo vai dizer: a crença é o que arrasta, a crença é o que ilude. Então, ele diz que acredita, ao mesmo tempo que ele está arrastado por uma crença, né? Que a crença ilude. Mas é uma utopia, ele tinha dito. Em 18 de fevereiro de 68, Zé de Alencar publica um texto apresentando o Castro Alves. Um texto não, é uma carta aqui, tá? Está disponível na internet. Apresentando o Castro Alves, que veio do norte do país com a namoradinha, filho de um médico, né? Essa história é mais ou menos conhecida. Castro Alves morreu com 24 anos de idade. Era um boêmio, né? É uma carta, né? Porque no livro de correspondências do Machado tem essa carta. É, tem essa carta que o Zé de Alencar pede ao Machado: Machado, o Castro Alves está no Rio, autor de Navios Negreiros, é um gênio. Veio para cá com a namorada que ele conheceu lá em Pernambuco, vai terminar o curso de Direito. O pai dele é médico. Atende esse rapaz aí, faz uma crítica da obra dele. Então ele solicita a função de crítico. O texto do Zé de Alencar, ele é mais rebuscado do que outra coisa, tá? Se a gente for ler aquele texto, ele já faz uma crítica ao Castro Alves, mas ele está meio que debochando do Machado ali naquele texto, porque ele usa a linguagem extremamente rebuscada. Se a gente pudesse ter tempo de ler tudo, seria interessante. Mas essa carta eu não vou ler, é só pegar um pedaço aqui. O senhor foi o único dos nossos modernos escritores que se dedicou sinceramente à cultura dessa difícil ciência que se chama crítica. Tá? A ciência da crítica, hein? Uma porção de talento que recebeu da natureza, tá? O Machado, né? Em vez de aproveitá-la em criações próprias, ou melhor, está aproveitando em criações próprias, como a Juliana já lembrou, né? O próprio texto aqui é um texto literário, né? Onde ele exercita também a crítica. E com isso ele vai aprendendo os limites da crítica. Então ele diz aqui, né? Teve a abnegação de aplicá-lo, a formar o gosto e desenvolver a literatura pátria. Do senhor, pois, do primeiro crítico brasileiro, confio a brilhante vocação literária, que se revelou com tanto vigor. Então ele vai entregar ao crítico, né? Vai confiar a ele o Castro Alves. Seja você o vigílio do jovem Dante. Lembra que para chegar ao inferno, né, atravessar o vigílio, pega na mão de Dante? Pega na mão do Castro Alves. Seja você, Machado, o vigílio do Dante.
Conduza-o pelos envios caminhos por onde se vai à decepção, né? Porque é a crítica, né? O Zé de Alencar teve uma peça chamada Asas do Desejo, que foi proibida em 57. Quando ele se tornou ministro, ele foi lá e aprovou a peça dele, proibida. Decepção de ser, né? Que não foi aprovada. Porque você faz uma peça de teatro, escreve ela todinha, fica um ano demorando para fazer, vai lá, o crítico fala assim, ó, tá proibido, tá censurado, não pode. Então, a decepção, a diferença, a glória, que são 3 círculos máximos de uma vida, de uma divina comédia e talento. Então, ele repete o Dante aqui, né? Divina comédia e talento. Esse é o Castro o Zé Alencar escrevendo, né? Ele escreve muito bem. Machado é impulsionado pelas palavras de reconhecimento do escritor Alencar. Em 78, no caso Ferrari, ele diz: a humana credulidade torna fácil a pesca. Portanto, a humana credulidade de Machado facilitou a pesca. O próprio autor da crítica é pescado e arrastado por aquilo que ele acredita. Ele vai quebrar a cara em 79, né? A gente já sabe disso. Mas já tem um antecedente aqui atrás, né? Quando ele diz que acredita no que ele faz, né? Um crítico que acredita na crítica do teatro. Aqui nós vamos terminar esse capítulo, daqui a pouco vai dizer o seguinte: é melhor fazer o seguinte, deixa o outro falar o que ele quiser, deixa o outro escrever o que ele quiser, não mete a colher no livro do outro, que é quando ele se ferra com o Silvio Romero, né? Mas ele estava muito empolgado em fazer uma literatura limpa, sem, né? Aí não deu certo. Se comentar a obra do outro, é capaz de ser preso. Não é propriamente a credulidade o grande problema, mas o elogio, porque o Freud vai dizer, pior ainda, né? Não é a credulidade, é o elogio. Deve-se aprender a não aceitar lisonjas como se fosse tiro vivo. Quer dizer, o Machado podia falar assim, olha cá, muito obrigado aí, tá, elogio, reconheço, sou o primeiro crítico, mas eu estou parando por aqui porque eu vou arrumar um monte de inimigo. Ele já tinha dito lá em cima, né? As inimizades levantam-se. Ele vai inserir a devolutiva das críticas em 1870, lá no Aurora Sem Vida. O escritor Luiz Tinoco, né? Ele começa a dar uma monte de devolutiva na boca do personagem. Não quer sofrer igual Prometeu no Cáucaso. Tem gente dizendo que para dizer to be or not to be tem que ter lido toda a obra de Shakespeare. Até esse ponto do breve texto da crítica do jornal, da crítica teatral, Machado expõe o pensamento teórico, né? Uma utopia que ele chamou, né? Seria a teoria da crítica. Na sequência, ele vai aplicar esse pensamento ao caso da mãe. A peça Teatro Mãe, que é um rapaz que ninguém sabia que era a mãe dele, a mãe dele era uma escrava, né? Que aí então se matou, e o pai, que ia ceder a filha para esse namorado aí, né? Sabendo que era uma filhinha escrava, descobrindo agora a identidade dele, ou seja, cria um rolo. Então chama a mãe. A mãe suicida, né? Ela morre quando descobre essa história toda. É o realismo no teatro, né? Então, esse texto a gente já passou, né? Que é o texto que ele comenta a peça Mãe. Ele introduz um pouco de teoria no começo, mas o texto teórico mesmo é esse aqui. Esse aqui é um verdadeiro tratado da crítica que o Machado inventou. Exercer a crítica afigura-se a alguns que é uma tarefa fácil, como a outros parece igualmente fácil a tarefa do legislador. Mas a representação, quase que o Machado falou aqui o seguinte, que legislar, educar e mexer com a subjetividade é impossível, né? Quase que o Machado acerta aquilo que o Freud vai dizer lá na frente. Ser legislador, educador ou mexer com a subjetividade alheia, né, que é fazer a crítica de teatro ou tentar tratar o paciente, é tarefa impossível.
Mas para a representação literária, como para a representação política, é preciso ter alguma coisa mais que um simples desejo de falar à multidão. Esse é o Machado, né? Ele tinha um projeto psicológico escondido no bolso, né, na manga dele. Tem que ter alguma coisa a mais, que é o que ele está tendo aqui. Naquele conto chamado Sonâmbula, que tem um sujeito onipresente, onisciente, onividente, que prevê o futuro e sabe de tudo, esse sujeito parece um pouco o Machado. Não é à toa que ele fez a peça, né? Ele tem um olhar 360 graus ao que passa ao redor, que está o tempo todo comunicando que eu também estou fazendo a minha vida aqui nesse trabalho, tá? É preciso ter alguma coisa a mais do que um simples desejo de falar à multidão. Eu quero comunicar, né? Infelizmente, é a opinião contrária que domina. E a crítica, desamparada pelos esclarecidos, a crítica é exercida pelos incompetentes, então. Porque quando Alencar disse que ele inaugurou a crítica, o primeiro crítico, é o primeiro crítico com autoridade para criticar, porque tinha os fanqueiros, já tinha os folhetinistas falando mal disso ou daquilo, né? Mas sem critério, né? São óbvias as consequências de uma tal situação. As musas, privadas de um farol seguro, as musas são as poesias, né? A linguagem poética do escritor. Elas correm o risco de naufragar nos mares sempre desconhecidos da publicidade. O erro produzirá o erro. Amortecidos os nobres estímulos, abatidas as legítimas ambições, só um tribunal será acatado. E esse, se é o mais numeroso, é também o menos decisivo. Boa noite, Maria. Chegando às 10 para as 10. Saindo do trabalho para assistir o nosso estudo. O poeta oscilará entre as sentenças mal concebidas do crítico, porque ele está oscilando, porque o crítico que ele está falando aqui, né, ele está criticando o crítico, no caso, né? Os folhetinistas que publicam resenhas de livro, na época dele. O poeta vai oscilar entre as sentenças mal concebidas do crítico. Esse crítico falou do meu livro, mas ele não sabe nem escrever. Tipo assim, né? E os arestos caprichosos da opinião. E a opinião, muitas vezes, tem opinião até melhor do que a opinião do crítico. Nenhuma luz, nenhum conselho, nada lhe mostrará o caminho que deve seguir. E a morte próxima será o prêmio definitivo. Tá? Confere com o que ele tinha expresso a Quintino em 62. Tá? Tem que ter alguma coisa a mais para comunicar. Machado descobrira uma coisa a mais, uma novidade, a ausência de uma psicologia que ele vai exercitando o tempo todo na prática, né? As musas precisariam de um farol seguro. Segundo o escritor, vou marcar aqui porque eu pulei o walk, né? Segundo o escritor, deveria considerar a posteridade. Nenhuma luz, nenhum conselho, nada lhe mostrará o caminho que deve seguir. E a morte próxima será... Então, são aqueles folhetinistas que fazem comentários que não ficaram para a posteridade. Seria isso. No futuro, escreverá: o pensamento não é a causa da morte. A morte é que torna o pensamento necessário. Impressionante essa frase, tá? Pensamento não causa morte, não é? Isso aqui essa linguagem não precisa ser tão ao pé da letra, mas assim, a morte torna necessário o pensamento. Isso aqui é bíblico, né? A gente só pensa. A igreja recomenda pensar o céu, pelo menos, né? Você manter a honra aqui para ter algum prêmio depois, senão vira balbúrdia. Então a morte torna necessário, pensa bem o que está fazendo, né? Não porque Deus vai castigar depois de morto, mas porque você vai sofrer castigo aqui mesmo. Então a morte força o pensamento, né? Obriga a pensar. Chegamos já a estas tristes consequências, não quero proferir juízo, que seria temerário, mas qualquer
qualquer um, né, qualquer pessoa pode notar com que largos intervalos aparecem as boas obras. E como são raras as publicações seladas por um talento verdadeiro. Como Machado tinha um rigor muito grande também com relação à qualidade da literatura, tá? Então ele vai sucumbir à própria crítica, porque ele diz aqui que são raras as publicações, né? Quase ninguém escreve coisa boa, só tem merda. Quereis mudar a situação? Estabelecei a crítica, mas a crítica fecunda e não a estéril, que nos aborrece e nos mata. O Machado ele vai medindo os demais por ele. Ô, Márcia, se você for medir os outros por você, os outros estão ferrados e você também. Ele vai medindo, né, a cidade por ele. Mas isso é bem comum. O narcisismo é isso, né? Faça igual a mim, tá? Faça igual a ele. Ó, eu, por exemplo, quando alguém está conversando comigo que fala assim, eu, por exemplo, eu saio de perto na mesma hora. Viro as costas e vou embora. Porque é demais você querer dar o ego como exemplo, né? Eu, por exemplo, eu, né? Se você tomar como exemplo a minha pessoa, eu não vou tomar como exemplo a sua pessoa nunca, bicho. Tchau. Mas é isso que a gente vê, né? Estabelecer a crítica pensadora, sincera, perseverante e elevada. Será esse o meio de reerguer os ânimos e promover os estímulos. Pelo menos ele conseguiu, né? Porque ele, com essa crítica toda, ele vai fazendo a autocrítica dele, porque não é à toa que é o número 1 do Brasil, né? Guiar os estreantes, corrigir os talentos feitos, condenar o ódio, a camaradagem, a indiferença. Meu livro ficou bom? Ficou ótimo. O livro dele é uma bosta, tá? Mas eu tinha que falar que ficou bom, né? Camaradagem. Essas três chagas da crítica de hoje. Ponde em lugar deles a sinceridade, a solicitude à justiça, e só assim que teremos uma grande literatura. É claro que a essa crítica destinada a produzir tamanha reforma, ele fala de uma reforma aqui, né? Tá? Essa reforma que ele fala aqui, depois ele vai falar da reforma das escolas. Deve-se exigir as condições e as virtudes que faltam à crítica dominante. E para melhor definir o meu pensamento, eis o que eu exigiria no crítico do futuro. O crítico do futuro tinha que fazer um curso de literatura com o Machado, né? O crítico atualmente aceito não prima pela ciência literária. Creio até que uma das condições para desempenhar tão curioso papel, não deixa de ser um curioso papel, né? Ter a ciência da literatura na mente. É despreocupar-se de todas as questões que entendem com o domínio da imaginação. Aqui vão sempre lembrar o seguinte, tá? O que ele entende aqui com o domínio da imaginação, que ele está criticando, aquelas peças imaginárias que nunca tem caiporismo, não tem surpresa, não revela os segredos, é tudo idealizado da mente do escritor, né? Outro, entretanto, deve ser a marcha do crítico. Longe de resumir em 2 linhas, cujas frases já o tipógrafo as tem feitas, o julgamento de uma obra cumpre-lhe meditar profundamente sobre ela, procurar-lhe o sentido íntimo. Ó, procurar o que está nas entrelinhas, né? Então, o que que o Machado faz? Deixa nas entrelinhas. O despropósito lá do livro do Brás Cubas. Onde é que está o despropósito? Ninguém sabe, está no capítulo anterior. Aí vai lá procurar, não acha. Está no meio do texto lá, um despropósito, todo tamanho. Vai buscar o sentido íntimo. Crítica é análise. Criticar é analisar, então, né? A crítica que não analisa é a mais cômoda, mas não pode pretender a ser fecunda. Para realizar tão multiplicadas obrigações, compreendo eu que não basta uma leitura superficial dos autores, nem a simples reprodução das impressões de um momento. Pode-se, é verdade, fascinar o público, mediante uma fraseologia, tá vendo? Fazer todo mundo rir, achar engraçadinho, vai para casa, foi o suficiente. Que se emprega sempre para louvar ou deprimir, mas no ânimo daqueles para quem uma frase nada vale, desde que não traz uma ideia.
são os pontos de admiração do Machado, né? Que ele deixou na obra dele, aquele capítulo do livro. Pontos de admiração. As frases têm que trazer uma ideia, né? São aquelas frases que... Os aforismos de Nietzsche também, muito bem feitos, né? Crítica é análise. Uma frase nada vale desde que não traz uma ideia. Uma única palavra é um rastro no interior do texto. Essa é uma propriedade da linguagem. A propriedade de deixar uma cifra, um sinal. Como as pegadas do índio Sexta-feira, indicando a presença de um ser humano na ilha de Robinson Crusoe, né? Então ele deixa um sinal ali. Tem mais humano na ilha. E aqui a gente já comentou, né? No conto quem não quer ser lobo, ele deixou o vocábulo bancu, só uma palavrinha. É a chave do texto, né? O único vocábulo para decifrar a mensagem cifrada. Então, quando ele fala do sentido íntimo, esse segredinho é como dizer que o Biratã desapareceu, não sei o que aconteceu com ele. Era um grande leitor, o Biratã. Ele falou assim, Adelmo, se a literatura fosse fácil assim, não seria conveniente, né? Ela tem que deixar um enigmático na literatura. Essas pegadinhas, né? Então, a palavra bancu, né, ela tem uma ligação para fora do texto. Quem não quer ser lobo? Crítica é análise. Uma frase nada vale, desde que não traz uma ideia. As frases trazidas por Machado, criptografado no interior do texto, revelavam ideias. O julgamento de uma obra, meditar profundamente sobre ela e buscar o sentido íntimo, foi o que nós falamos agora, né? O sentido íntimo da musa. A intimidade, né? Da musa, que é a linguagem. Não compreendo o crítico sem consciência. Tem que estar consciente do que está criticando. A ciência e a consciência, eis as duas condições principais para exercer a crítica. A crítica útil e verdadeira será aquela que, em vez de modelar as suas sentenças por um interesse, aqui se fosse marcar o texto, ele ficaria tudo preto, tá vendo? Tudo negrito. Quando você quer modelar as suas sentenças por interesses pessoais, quer seja o interesse do ódio, quer o da adoração, o da simpatia, fazer autoajuda, né? Hoje é só autoajuda. Nossa, que livro bom, o que que ele é? É bastante bom de autoajuda. Tá? A simpatia, procure produzir unicamente os juízos da sua consciência. Então, em vez de fazer aquilo, faz os seus juízos íntimos. E você tenta confidenciar ao público e que ele pode te achar. Ela deve ser sincera, sob pena de ser nula. Não lhe é dado defender nem os seus interesses pessoais, nem os alheios, mas somente a sua convicção. E a sua convicção deve formar-se tão pura e tão alta que não sofra a ação das circunstâncias externas. Pouco lhe deve importar as simpatias ou antipatias dos outros. Um sorriso complacente, se pode ser recebido e retribuído com outro, não deve determinar, como a espada de Breno, o peso da balança. Acima de tudo, do sorriso das desatenções está o dever de dizer a verdade. Em caso de dúvida, antes calá-la do que negá-la. Em tais princípios, eu compreendo que é difícil viver. Mas a crítica não é uma profissão de rosas. E se o é somente no que respeita à satisfação íntima de dizer a verdade. É interessante que quando o Machado fala a verdade, né, essa verdade que ele põe no texto, assim, são verdades escamoteadas também. Ele não rasga o verbo, né? Ele não bota o realismo todo na cena. No conto O Anjo Rafael, ele está fazendo um comentário em posição invertida em relação ao livro de Ernest Renan, que foi proibido em 62. Colocou Cristo como humano, né? Filho de uma mulher, engravidou. A mãe dele era Maria. Proibiram o livro do Renan. Para tratar essa questão, o Machado escreveu um outro conto chamado O Anjo Rafael, onde a menina é que é filha de um anjo. Porque a mãe dela engravidou e o pai, né,
que vive recluso, teria banido a mulher e ficado com a filha. Essa mesma peça acontece em 65, chamado Suplício de uma Mulher. Uma mulher que estava... É uma peça só, né? Não quer dizer que é um caso real, mas pode ser um caso real, né? Uma peça que um casal precisa de dinheiro, a mulher vai dormir com um milionário lá que dá uma grana a ela. E com isso ajuda a família. Só que ela é engravida, né? E a filha vai aparecer, vão descobrir com 7 anos. Aquilo destrói a família. O pai cuida da filha e manda a mãe embora. Não precisava ter feito tudo isso para arrumar dinheiro. Essa peça de 65, né? Que é Suplício de uma Mulher, o Machado converte o pensamento dele, sem revelar para ninguém, no conto o Anjo Rafael. Aí foi o marido, é o homem que mandou a mãe embora, ficou cuidando do anjo, que é a filha, e o anjo não tem, é filho de Deus, filho de né? Ela é filho de um anjo. Então, todo esse realismo literário do Machado já estava desde antes, escamoteado dessa maneira, né? Só que chamava de romantismo. Das duas condições indicadas acima, decorrem naturalmente outras condições, tão necessárias como elas, ao exercício da crítica. A coerência é uma dessas condições, e só pode praticá-lo o crítico verdadeiramente consciencioso. Então, manter a coerência. Com efeito, se o crítico, na manifestação dos seus juízos, deixa-se impressionar por circunstâncias estranhas às questões literárias, há de cair frequentemente na contradição. Então, se for consciencioso, né, não cairá em contradição. A ideia é essa. Está consciente do que está fazendo? E os juízos de hoje serão a condenação de suas apreciações de ontem. Sem uma coerência perfeita, as suas sentenças perdem todo o vislumbre de autoridade. E, abatendo-se à condição de ventoinha, movida ao sopro de todos os interesses, ela cai no lixo. Parece que o Machado, assim, a coerência é tão grande que todo ele era linguagem. Tá? O que seria a pessoa que... Adão, o que é isso? Todo ele é linguagem. É porque a coerência entre o falar e o que ele sente ao falar preserva a coerência, né? A responsabilidade pelo... Como ele tem aquele olho que vê tudo, né? Ele percebeu lá no casamento das boas do Luiz Duarte, né? Como é que fizeram o arranjo. Ele percebe que nas famílias é assim que faz, né? A mãe engravidou, não pôde cuidar da filha, doou para terceiro. Ele inventa um conto. Aqui ele aparece com César, já apareceu lá em cima com um oráculo, tá vendo? Como ele vai deixando a pista. Quando César mandava levantar as estátuas de Pompeu, que ele derrotou, né? Levantar a estátua do inimigo. É levantando as estátuas do teu inimigo que tu consolidas as tuas próprias. Então você tem que mostrar também o grande inimigo que você derrotou, que você fica grande, né? Seria a ideia. O crítico deve ser independente, independente em tudo e de tudo, independente da vaidade própria. Bom, aqui eu pulei, né? Não, aqui eu li isso aqui lá. Aqui Machado formulou o impossível ideal de ser externo à própria vaidade, tá? Ele não pode ser independente, né, da vaidade própria. Aqui ele já foi longe demais, tá? A gente vai pegando no texto do Machado os pontos onde ele mesmo se entrega. Já que ele está falando para você ler nas entrelinhas, a gente vê também quando ele comete uma fraude, né? Seria impossível ser independente da vaidade própria, né? Só de falar já sou vaidoso. Aqui Machado comete uma fraude, né? É impossível ser externo à própria fala.
ser externo ao que pensa. Quer dizer, o pensamento está comprometido, né? A independência absoluta em relação à própria vaidade é um ideal impossível, né? Por isso que ele chamou de o ideal de crítico, né? O crítico não poderia ser fora do que ele dele mesmo. O ideal do crítico torna-se, assim, a idealização de uma exterioridade, né? Um externo a si mesmo que é impossível. A tolerância é ainda uma virtude do crítico. A intolerância é cega. E a cegueira é um elemento de erro. Então ele tem que ser tolerante. O conselho e a moderação podem corrigir e encaminhar as inteligências, mas a intolerância nada produz que tenha as condições de fecundo e duradouro. É preciso que o crítico seja tolerante, mesmo no terreno das diferenças de escola. Se as preferências do crítico são pela escola romântica, pô, Thierry, está chegando muito tarde, hein, rapaz? São 9h15, tá? Vou botar aqui meia presença só, tá? 45% de falta. O certificado só vai ser entregue mediante repor as faltas, tá bom? E enviar as interpretações dos textos. Então, fala da escola aqui, né? Se as preferências do crítico são pela escola romântica, cumpre não condenar. Só por isso, as obras-primas que a tradição clássica já deixou para nós, né, nos legou, e nem as obras medianas, meditadas que a musa moderna inspira. Do mesmo modo, aqui ele está sendo já, né, dando aquela penteada geral do Machado. As obras românticas dos realistas, tão inteira justiça como estes devem fazer as boas obras daqueles. Pode haver um homem de bem no corpo de um maometano, né? Essa aqui é maldade, hein? Pode ter um homem de bem no corpo de um maometano. Ô, Machado, pode haver uma verdade na obra de um realista. A minha admiração pelo Cid não me fez obscurecer as belezas de Ruy Blas. A crítica que, para não ter o trabalho de meditar e aprofundar, se limitasse a uma proscrição em massa, seria a crítica da destruição e do aniquilamento. Então, você não vai botar toda a obra proscrita, né? Será necessário dizer que uma das condições da crítica deve ser a humanidade? Uma crítica que, para a expressão das suas ideias, só encontra fórmulas ásperas, pode perder as esperanças de influir e dirigir. Para muita gente, será esse o meio de provar independência, mas os olhos experimentados farão muito pouco caso de uma independência que precisa sair da sala para mostrar que existe. As referências à urbanidade que ele utiliza nesse capítulo, tá? Nesse ideal do crítico, também a cortesania e a escola romântica, realista, temos que aceitar as escolas. Em 65, deixa um rastro para o que escreverá no futuro na Sonâmbula, que a gente já leu, né? Vamos perscrutar o arcano, né? Vamos investigar o antigo. Para triunfar, piano, piano no piano, vamos ao arcano. Então, lá em 78, 3 anos depois desse texto, ele vai abandonar as críticas, né? E vai dizer que a gente tem que fazer ir ao princípio. Ou, como ele fez, o princípio dele foi criar uma nova escola literária. Então, no Machado não tinha realismo, parnasialismo, não tinha naturalismo, no romantismo não tinha filosofismo, nada disso. Ele criou uma escola própria. Vamos ao arcano. Procurar as sonâmbulas sutis, cujos olhos penetrantes sabem ler o eterno X. Aqui eu mandei para a Márcia uns 5 impressos de jornal dessa época, propaganda de sonâmbulas, cartomantes, magnetizadores, aqueles que curavam a alma, né? O texto transmite a ideia de fuga, que é procurar o arcano, né?
escapar pela ficção da disputa acirrada entre as escolas literárias. Tá? O X da questão estaria no início. Este início tanto poderia ser a origem da cultura, né? Onde vai o hipopótamo, né? A origem do ser humano na infância, ou ainda procurar o sentido íntimo, que ele pôs mais acima. O sentido íntimo está no oculto, saber ler pelas entrelinhas. Ficar olhando como se fosse olhar o sexo do texto, né? O sentido íntimo, a intimidade do texto. Ler nas entrelinhas, no entanto, e mais ainda, o sentido íntimo que se passa nas entrelinhas do elogio. Isso é praticamente impossível, né? Porque o Zé de Alencar empurrou o Machado por uma enrascada lá, né? Em 78, a reflexão machadiana faz passar nas entrelinhas o califa de platina. Falta-lhe, porém, originalidade. É preciso que faça alguma coisa original. Dou-te um ano. É muita loucura a gente ler isso, né? Que em 78 ele estava prevendo, chutando, né? Que tem um ano para você fazer, Machado. Ele mesmo cobrando de si próprio. Acelera aí, rapaz. Faz alguma coisa que você não fez porra nenhuma ainda, né? Pouco mais de um ano depois, em Brás Cubas, o sujeito Urbano Machado perscrutou o arcano, criando uma viagem com o hipopótamo. Até lá, quem leu já sabe disso, né? A parte do hipopótamo é linda, ele chama de delírio. Ele vai encontrar a esperança, a caixa de Pandora, vai lá antes de Homero. A psicologia da moralidade consiste em examinar a carga encoberta. A bandeira dos neutros, em tempo de guerra, salva do exame a carga que esconde. Então, aquele discurso do Porfírio era para esconder a carga que esconde, né? Uma gravidez desejável. O escritor também busca salvar do exame a carga que ele esconde, né? Saindo do texto paralelo e retomando o artigo principal do ideal do crítico. Moderação, que eu fiz ele chama de uma digressão aqui, né? O nome correto é saindo da digressão, né? Você começou Adel, você está fazendo digressões, tá? Para de fazer isso, mantenha o texto principal. Moderação e urbanidade. Na expressão, eis o melhor meio de convencer. Então ele está tentando ser moderador, ser urbano, né? Só tomou ferro. Aí que ele foi criar a literatura dele, depois de 80. Ficar agradando aos outros não consegue, né? Eis o melhor meio de convencer. Não há outro que seja tão eficaz. Agradar, ser urbano. Depois ele vai dizer assim: vamos deixar o urbano, vamos para o arcano. Não deu certo ficar tentando no urbano. Se a delicadeza das madeiras é um dever de todo homem que vive entre homens, com mais razão é um dever de crítico. E o crítico deve ser delicado por excelência. Você vai se ferrar mais na frente, Machado. Como a sua obrigação é dizer a verdade e dizê-la ao que há de mais suscetível neste mundo, que é a vaidade dos poetas, então ele foi atingir a vaidade dos poetas lá na frente. Cumpre-lhe a ele, sobretudo, não esquecer nunca esse dever. De outro modo, o crítico passará o limite da discussão literária para sair no terreno de questões pessoais. Parece que está prevendo aqui, ó. Saiu da discussão literária e atingiu o nome do escritor. Só que o Machado não podia imaginar que o escritor fosse tomar uma ofensa, uma crítica à literatura, né? Tá? Ele não xingou ninguém. Inclusive, ele preserva o nome do cara. Eu estou falando da obra, não é de você. Mas você falou da obra, falou de mim, rapaz, seu filho de uma puta. Aí, No entanto, nesse mesmo texto, ele fala de dois irmãos que são poetas que eu esqueci o nome, né? E ele compara, acho que são irmãos, são da mesma família. E ele compara a obra de um para outro. Então ele cai em descrédito nisso daí porque ele está usando da pessoalidade de cada um, né? é contraditório, né? Você vê que não é fácil salvar tudo, né? Não consegue encobrir, né? Como diz ali em cima, a bandeira dos neutros que ele tenta fazer para salvar do exame a carta que esconde, não consegue, nem o Machado consegue. O rabinho aparece, né? Se começar a falar, a pontinha do rabo aparece.
O mais bem elaborado elogio da vaidade, 78. Nesta fase, 78 e 79, atinge o que previra. De outro modo, o crítico passará ao limite da discussão literária para cair no terreno das questões pessoais. Atingiu esse limite na crítica a Aécio de Queiroz e a Silvio Romero. Romero reagiu no ato. Em nome de Aécio de Queiroz, quem vai reagir serão os seguidores dele, que até hoje tem gente que tem raiva do Machado por causa da crítica ao Essa. Um deles é o Felício. Conheci aquele na UFS. Admirador do Aécio de Queiroz, adoro o Aécio de Queiroz. Ficou mordido com essa crítica do Machado ao Aécio de Queiroz, feita lá 150 anos atrás. Então, a vaidade que é atingida não é só a do autor, não, é a vaidade do seguidor do autor, lá no futuro. Por que o Machado foi falar mal do Aécio de Queiroz, Adelmo? Escreve tão bem, rapaz. Você já leu o Primo Basílio? Você já leu o Crime do Padre Amaro? O que o Machado viu de errado nele, rapaz? Me fala para mim. Calma, Felício, calma, rapaz. Nós vamos brigar aqui hoje, 150 anos depois. Mas você fica defendendo o Machado. Calma, Felício. Não é fácil não, rapaz. Essa história de narcisismo nós estamos aprendendo do zero agora, né? Tais são as condições, as virtudes, os deveres dos que se destinam à análise literária. Se a tudo isso juntarmos uma última virtude, a virtude da perseverança, teremos completado o ideal do crítico. És um sonhador, Machado. Saber a matéria em que fala, quando ele virou realista, na verdade, e ele se virou contra ele mesmo, né? Porque aqui estava romântico demais. Saber a matéria em que fala, procurar o espírito de um livro, descarnar o livro, aprofundar o livro, até encontrar a alma. Nós estamos encontrando a alma do Machado aqui nesse trabalho, né? Indagar constantemente a lei do belo, tudo isso com a mão na consciência e a convicção nos lábios, adotar uma regra definida, a fim de não cair na contradição. Ele caiu, né? Ser franco e sem aspereza, independente e sem injustiça, tarefa nobre é essa que mais de um talento podia desempenhar, se quisesse aplicar exclusivamente a ela. No meu entender, é melhor uma obrigação de todo aquele que se sentir com força de tentar a grande obra da análise conscienciosa. Aqui parece que o Machado cheirou, aqui, igual o Freud, assim, algum opiáceo. Os resultados seriam imediatos e fecundos. As obras que passassem do cérebro do poeta para a consciência do crítico, como é que uma obra vai passar do cérebro do poeta para a consciência do crítico? Em vez de serem tratadas conforme o seu bom ou mau humor, seriam sujeitas a uma análise severa, mais útil. O conselho substituiria a intolerância. A fórmula urbana entraria no lugar da expressão rústica. É bonito quando ele descobriu o arcano, não foi? Porque está o tempo todo salvando o urbano aqui, ó. O urbano vai para puta que pariu agora, eu vou para o arcano. Isto pede, pelo que respeita aos poetas, quanto à crítica dominante, como não se poderia sustentar por si, ou procuraria entrar na estrada dos deveres difíceis mais nobres, ou ficaria reduzida a conquistar de si própria os aplausos, conquistar os aplausos de si próprio. Se esta reforma que eu sonho, aqui está sonhando mesmo, né? Sem esperanças de uma realização próxima, viesse mudar a situação atual das coisas, que talentos novos. Ele devia ter uma escola, né, uma peneira, igual tem hoje também, né? Porque, por exemplo, tem umas escolas de balé, não sei se vocês estão acompanhando, de vez em quando aparece um gêniozinho aí lá do interior de não sei de onde, que era servente de pedreiro, né? Mas gostava de fazer o balé à noite, mas desenvolveu aquilo tão bem. Não quer dizer que é perdido, né? Mas ele sonhou muito para fora dele, né? Essa que é a questão. É como o Freud, né? Sonhando numa análise que ele fazia, mas vai ver se o cidadão quer fazer, né? Isto pelo que respeita aos poetas. Quanto à crítica dominante, tá? Se esta reforma que eu sonho, sem esperanças de uma realização próxima, viesse mudar a situação atual das coisas, que talentos novos, que novos escritos, que estímulos, que ambições.
A arte tomaria novos aspectos aos olhos dos estreantes. As leis poéticas, aqui está exagerado, né? E a literatura alimentada hoje por algum talento corajoso e bem examinado? Análise ideal, sonho, caramba, quatro. O sonho de Machado de Assis, né? Na verdade, né? Por isso que o título do livro do Freud é A Interpretação do Sonho de Freud. Está na capa do livro, né? Na capa do livro foi colocada a interpretação do sonho de Freud. Machado Sonhador. A idealidade deixa de ser norma e passa a ser o seu sintoma. O ideal é um sintoma, então, tá? Olha que interessante, né? Idealizou demais, é um sintoma, né? Ou, dito de outra forma, o sintoma humano é a própria linguagem, né? O sintoma da gente é a própria linguagem, que você não consegue falar fora da linguagem. Transformar em computador, né, em inteligência artificial, mas ela é cheia de truques. No ano de 66, comentando o culto do dever de Macedo, se o autor quisesse pintar um Teófilo, a instabilidade de caráter, a contradição dos sentimentos, nada teríamos que lhe dizer. A figura seria completa, porque o ser humano é instável de caráter, ele tem contradição de sentimentos, né? Mas a crítica de tamanho alvoroço no pai da Angelina não é o leitor quem faz, é o próprio autor. O Machado vai se aborrecer sempre com essas tentativas do escritor direcionar a moralidade do leitor. Querer ensinar a moral, né? A moral da história. A moral da peça está sob o controle do narrador. Neste momento, em 66, ele publica O que são as moças, em que insere é heresia, sei, não precisa pôr mais na carta. Tá? Você excedeu demais, pôs muita coisa no livro, né? Coloca demais na carta. Leremos logo abaixo, em A Nova Geração, a moralidade do conto não é do assassino, mas uma reflexão do poeta. Então, é cheio disso no Nova do Machado. Tá? Não é o assassino que ele... O cara escreveu um livro para mostrar, ó, se você fizer, você vai preso. Às vezes não vai, né? O escritor moralista coloca demais na carta, direcionando a moralidade do leitor. Essa é a ideia. A crítica dirige-se àqueles escritores que pesam na carta e, atraindo a atenção, eles gostariam de ser diretores da realidade, controlar a moral alheia, ensinar o que é viver e, assim, transmitir os seus próprios valores. Quer propagar os valores pessoais através de uma obra. Em 1870, Machado recorre à ficção Aurora Sem Dia, e Luiz Tinoco vai dizer o seguinte, tá? Ele respingava nas alheias produções uma coleção de alusões e nomes literários, com o que fazia as despesas, né? Pagava a erudição. Não lhe era preciso, por exemplo, ter lido Shakespeare para falar to be or not to be. Prometeu natado ao Cáucaso é o emblema do gênio. A posteridade é a vingança dos que sofrem os desdéns do seu tempo. É claro que o Machado devia estar respondendo àqueles que ficavam também vendo que ele estava sendo um pouco exagerado, tá? Com esse facão dele que ele ia cortando, né? O Dr. Lemos contemplou durante alguns segundos, com inveja talvez, aquele sonhador incorrigível. Olha esse sonhador incorrigível aqui, tá vendo? Isso é com que eu sonho. Sonhador incorrigível, né? Tá? Tão desapegado da realidade da vida, acreditando não só nos seus grandes destinos, mas também na verossimilhança de fazer de sua pena uma enxada. O Machado capinava com a caneta. Moisés, conduzindo os hebreus à terra da promissão, não teve a fortuna de entrar na terra da promissão. É o símbolo do escritor que leva os homens à regeneração moral, à política, sem lhe transpor as portas de ouro.
Que poderia eu temer? Prometeu atado ao Cáucaso, Sócrates bebendo cicuta, Cristo esperando na cruz. E vai embora. Savonarola, que a gente já leu no outro texto, né? São os grandes apóstolos da luz. Esses desbravadores, né? O exemplo e o confronto dos que amam a verdade, o remorso dos tiranos e o terremoto do despotismo. Ele se coloca nessa posição, né? O ideal do crítico. Luiz Tinoco acreditava piamente que ele era um artigo da Providência, do programa da Providência, e isso o sustinha e contentava. É claro, no artigo do narcisismo, Freud utiliza a expressão megalomania 9 vezes, tá? 9. Eu estava megalomaníaco quando criei a psicanálise. Aqui o Machado diz a mesma coisa, né? Ele, o Machadinho, né, o Luiz Tinoco, era um artigo da Providência, do programa de Deus. É claro que se alguém lhe pusesse em dúvida, eu acho que o Machado botava isso conscientemente e ficava rindo dele mesmo. Tipo aquele negócio que você faz uma espécie de uma sacanagem, depois lá fora, em outro lugar, você conta, rapaz, eu soltei um busca-pera na sala, ficaram todos com medo. Ah, é? É o escritor terrorista? É. Acharam que explodiu o shopping. Estão tudo pirado. Parece que ele desloca dele mesmo para falar dele, fazendo pilhéria, assim, né? Porque o Machado era petalogia pura, né? Ele sabia que a linguagem é... Esse discurso aqui é para inglês ver, né? Tá? A gente vai rastreando assim ao pé da letra, aqui falando ao vivo tem essa articulação toda, né? Que eu também falo demais. Mas assim, enquanto você está. O padre, quando faz a pregação, depois ele vai fumar um cigarro lá. O padre está fumando, rapaz, é pecado, né? Você passou a mão na bunda aqui da mulher, meu padre. Ah, mas eu sou um homem, rapaz. Aquilo lá que eu falei era Deus. Estava no templo. Tem que impor respeito. Aqui fora eu vou namorar um pouco, né? Ah, entendi. Lá no templo vale a moral. Aqui fora é isso, rapaz. Sei lá, a vida não foi sempre assim? Ah, agora entendi. Então você tem uma namorada? Tenho. Bebe vinho, né? Eu acho que a parte mais interessante da missa é quando o padre bebe aquele cálice de vinho, assim, esperando ali, fala assim, ai, tá na hora de eu fazer já aqui a leitura do cálice de Cristo, ele bebe o vinho. Mas ele põe frases aqui que são úteis, né? É claro que se alguém lhe pusesse em dúvida o mérito político, feri-lo-ia, do mesmo modo que os que lhe contestavam excelências literárias, mas não era só a vaidade que lhe ofendiam, era também, e muito mais que a vaidade, era a fé que ele tinha de que o seu talento fazia parte da harmonia universal. É, rapaz, a posteridade é a vingança dos que sofrem os desprezos do seu tempo, daquele sonhador incorrigível, fazendo apenas uma enxada, não só da vaidade que lhe ofendiam, ele, de que seu talento. A psicologia de Machado inclui recados disfarçados, né? Ó, entre crítica crônica, contos ficcionais, uns acompanhando a posição subjetiva do Machado. Agora vai chegar aqui na Semana Literária, lemos 6 páginas apenas, comentando bastante. Não vou chegar até as 12, né? Fica no meio do texto. A Semana Literária é só um pedacinho, então vamos ler porque o próximo artigo é maior, né? A Semana Literária é do ano seguinte ao Ideal do Crítico, tal. Ele vai sempre revendo, né? O Machado vai sempre... Ele está subindo a escada, né? Vai chegar lá no topo, mas ele vai revendo sempre. Olha para trás, conserta. Há uns bons 30 anos, o Misantropo e o Tartufo faziam as delícias da sociedade fluminense. Isso aqui é do Molière, né? Hoje seria difícil ressuscitar as duas imortais comédias. Quererá dizer isto
que, abandonando os modelos clássicos, a estima do público favorece a reforma romântica ou a reforma realista? Também não. Molière, Victor Hugo, Dumas, Filho, tudo passou de moda. Não há preferências nem simpatias. O que há é um resto de hábito que ainda reúne nas plateias alguns espectadores. Então ele está dizendo assim, que os seguidores daqueles caras já não existem mais, né? Virou museu. Nada mais que os poetas dramáticos, já desiludidos da cena, contemplam atentamente este fúnebre espetáculo. Não os aconselhamos, mas é talvez agora que tinha cabimento a resolução do autor das Asas de um Anjo quebrar a pena e fazer dos pedaços uma cruz. Asas de um Anjo é do Alencar, né? Não é preciso dizer que a principal dessas causas foi a reforma romântica. Ele vai insistir muito nisso aqui, a reforma das escolas. Desde que a nova escola, constituída pela direção de Victor Hugo, pôde atravessar os mares e chegar ao Brasil, o teatro, como era natural, cedeu ao impulso e aceitou a ideia triunfante. Então vamos copiar o Victor Hugo. Mas como? Todos sabem que a bandeira do romantismo cobriu muita mercadoria deteriorada. A ideia da reforma foi levada até os últimos limites. Foi mesmo além dos limites. E daí nasceu uma coisa híbrida que ainda hoje se escreve e que, por falta de mais decente designação, chama-se ultrarromantismo. A cena brasileira, à exceção de algumas peças excelentes, apresentou aos olhos do público uma longa série de obras monstruosas, criações informes, sem nexo, sem arte, sem gosto, nuvens negras que escurecem desde logo a aurora da Revolução Romântica. Quanto mais o público as aplaudia, mais requintava a inventiva dos poetas, até que a arte, já trucidada pelos maus imitadores, de imitação em imitação, só vai piorando, né? Sem haver terminado o período romântico, o que ele vai falar nesse texto aqui, na semana ele vai meter o cacete aqui, ó, nessas escolas, tá? Ele vai só piorar e deixar cada vez mais claro, assim, eu não quero saber de escola. Na escola você aprende, vem aqui fora aplicar o que aprendeu e você é um papagaio da escola. A querela das escolas, né? Alistavam-se aqui românticos e clássicos. Alistar como se fosse alistar para uma guerra. Isso do ponto de vista dos chefes da escola, se há escola. Mas que diremos nós, prevalecendo a doutrina contrária à doutrina da arte pura, que é o que ele queria, né? Doutrina da arte pura parece a doutrina do moleque, né? Tá? Isto no ponto de vista dos chefes da escola, né? Então ele disse que a doutrina da arte pura que ele queria fazer lá, por exemplo, o Valério, né? Valério que suicida no final do conto. Ele queria subir na vida, arrumar uma namorada, ele fazia o livro Abaixo as Máscaras, de um político que não podia aparecer, inclusive não podia aparecer ninguém que tivesse feito o livro. Apareceu o Valério, assim, de gaiato na história, entrei de gaiato no navio, né? Eu vou fazer o livro dele. Ele fica reconhecido, reconhece o meu talento, porque eu sei fazer bons livros, e vou namorar com a filha dele. Tudo que ele queria era o contrário. A moça queria se aproveitar dessa ingenuidade do Valério para recuperar o namorado dela que o pai tinha banido, que é quem fazia os livros do pai. Então era dar um pontapé na bunda dele. O Valério tinha trabalhado para esses políticos e tinha que ganhar lá, receber, porque tinha comprado sapato, gastou algumas coisas e precisava do dinheiro. Tinha que receber 200 mil réis, que o homem não dá a ele. E depois o homem também não quer nem saber quem é o Valério, porque ele não pode ter ligações com o homem que fez os livros, que é um livro que denunciava toda a corrupção, chamado Abaixo as Máscaras. Com esse livro, o político foi reintegrado, porque todo mundo ficou com medo de ter as máscaras arrancadas. O que aconteceu? O Valério suicidou-se. Isso aqui na política de hoje chama-se queima de arquivo, né? Ou alteração premiada.
Você paga o sujeito para ele delatar e a polícia, então, dá liberdade limitada a ele, mas ele não fica na cadeia. Então, essa arte Guardiola, pura, essa hein? arte pura também, é, que Machado fazia, né? Ela não tem um final feliz, né? É só molecagem. Não tem um final feliz, não é para agradar o leitor, né? Com final feliz. É, É nua e crua. é nua e crua. Quer dizer, o Valério se estrepou todo nessa arte pura dele. Quer dizer, é uma arte pura, porque é arte mesmo, né? Ele mostra as artes das pessoas, lá em Almas Agradecidas. O Magalhães deita e rola em cima do Oliveira. Passa a perna no Oliveira, tira tudo dele, arranja um bom emprego, fica com a namorada que o Oliveira ia ter. O Oliveira empresta um dinheiro para ele casar e ele não devolve. E o Oliveira ainda é chamado para participar do casamento. Eu sei que aí o Machado fala assim, que o Oliveira foi para um lugar onde ele nunca mais encontraria o Magalhães. Arte pura, só molecagem. E a vida da gente, né? Então, em vez da doutrina escolar, a doutrina contrária, né? Todas as crianças que vão para a escola, eles sabem disso, né? Que a escola tem que disciplinar. A gente era moleque antigamente e sabia disso. A melhor parte da aula era o recreio, né? Mas agora a doutrina da arte pura, né? Que a escola disciplinava pra caramba, hoje não pode disciplinar mais, então virou só arte mesmo. Eles sabem que são aprovados sem estudar. Então a doutrina da arte pura hoje virou assim, molecagem na escola, todo mundo fazendo e obrigando o professor a aceitar. Então eles chamam de caráter de cicerônico, né? Da peça, e vai terminar aqui, vou deixar por aqui hoje, tá? Machado tinha um embate sério com as escolas literárias, pelo fato do enquadramento em uma doutrina. Eu acho que o Machado fugiu da escola por isso mesmo, né? Português eu já aprendi, escrever bem eu sei, eu vou, né? Preciso Tem fazer um esse... conto dele, né? Que ele fala que estava na escola, né? A gente entende que é ele, né? E É, vendo os meninos soltando pipa no morro, e ele é. doido para ele. Ficar lá estudando trigonometria, né? Álgebra, dízima periódica simples, dízima periódica composta, achar a raiz da equação. Eu, Machado, fazer isso? Pô, ele tinha uma birra com a escola. Pelo fato do enquadramento em uma doutrina. Hoje não há mais pretensões, creio eu, de metodizar uma luta de escola. Ideias de teatro, em 59 ele tinha escrito isso. Hoje não há mais pretensões de metodizar uma luta de escola. O ponto que Machado considera é a prática sem direcionamento externo ao escritor. Isso aí seria arte pura. Vamos fazer arte, publicar bons livros, sempre escamoteando, né? Tal, sabendo tirar uma certa vantagem, o narcisismo esperto. Então, vamos até a página 7 hoje, tá bom? Instinto, nacionalidade, a gente lê em outra oportunidade desse capítulo. Ele é muito interessante porque é bastante comentado aqui hoje nesse vídeo, né? Mas como que ele avançou aqui até o artigo A Nova Geração, quando ele bate de cara com o Silvio Homero, não vou repetir aqui o capítulo que está no outro livro lá, que já saiu em 2024. Porque lá a gente só pôs a gente não fez um capítulo assim sobre a crítica que levou a ele bater de cara no muro, né? A gente já foi direto no capítulo, porque senão o livro ia ter 1000 páginas, né? Aquele livro ficou com 470 páginas, não podia ser mais grosso. Nesse próximo, a gente vai mostrar o rastreamento de o que levou ele a bater no muro lá na frente, né? Ele já estava dizendo aqui atrás, né? É uma empresa arriscada, é difícil, as inimizades levantam-se, calúnias também. Eu não vou recuar. Pedras que encontrar é meu caminho. Tá? Então, ele estava antecipando aqui
Porque depois de 80, o que que ele fez? Tornou-se mais diabólico. Ele botou todas as críticas né? Referência direta, por exemplo, no Brás Cubas tem briga de cachorro, briga de galo ali, assim. Você acha que eu vou ficar ali mordendo o Silvio Romero? Você acha que eu vou ficar aqui brigando de escola? Foi lá para o início dos tempos consultar a Pandora e programou para fazer a escola dele de literatura, né? Então tem todo um movimento que justifica o defunto autor com uma maneira dele escapar desse enfrentamento com o Silvio Romero. Só que eu não consegui encontrar em lugar nenhum algum livro que me ensinasse isso, né? Eu estou tendo que cavar essa descoberta para aí sim fazer surgir esse livro, porque já que não tem, você tem que produzir, né? Mais ou menos essa ideia, tá bom? Então hoje nós ficamos aqui com os nossos colegas, vamos fazer a chamada. Vou fazer a chamada aqui. Ô Thierry, vou fazer a chamada aqui, emite um sinal aí que não estiver dormindo, hein? Vou começar por cima aqui. Aluno número 1, Daniel. Cadê? Ah, esse já botou, nem chamei o atrevido. Daniel, Ellen, vamos ver se está presente aqui na aula, né? Lucas, estou fazendo a chamada, hein, pessoal? Joelma, Presente. Presente. Juliano deve estar dormindo, né? Juliano, você vai estar respondendo ou pegou no sono? Eu já respondi até presente. E a Maria, está no hospital? A Maria está fazendo essa live hoje em cima de um... Você conseguiu o celular, Maria? Talvez nem possa falar, né? Tá acamada lá com... Filho... Vou mandar meu filho trazer um celular aqui, Adel. Eu falei assim, fica aí com fone de ouvido, que o estudo é tão interessante que você vai... Levanta até cadáver. Bom, gente, vamos terminar aqui a brincadeira. Fala, você quer falar alguma coisa, Tia? Você está com a mão levantada aí, rapaz? Ô, pilantra. É, bom, vamos dar por concluído, né, o nosso estudo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lucas. Boa noite, Joelma. Boa noite, Juliana, Márcia, Maria, Maria Silva, Thierry, Ricardo e Roberto. Agora eu vou encerrar aqui a gravação, né? É um divertimento também, né? Valeu! Você tem que aparecer mais, viu, seu pilantra? Você está muito escondido, hein?